Ele levou a nova namorada ao hospital para um exame, mas congelou ao ver sua ex-esposa grávida sendo levada para dar à luz. Daniel Moretti atravessou o saguão reluzente do hospital particular com passos confiantes, o perfume amadeirado de sua colônia misturando-se ao aroma estéril de antisséptico que pairava no ar. Ao seu lado, Camila, com seus longos cabelos castanhos caindo em ondas perfeitas, segurava o celular com uma das mãos, tirando uma selfie enquanto reclamava, com um leve tom de drama, de uma cólica que a incomodava há dias. "Você acha que é sério, Dani?" perguntou ela, os olhos brilhando com um misto de preocupação e vaidade. Daniel, porém, mal ouviu. Seus dedos voavam pelo celular, respondendo a mensagens de clientes sobre um novo empreendimento imobiliário de luxo. "É só um exame de rotina, amor. Vai dar tudo certo", respondeu ele, sem desviar os olhos da tela. O mundo de Daniel era assim, acelerado, brilhante, cheio de compromissos e conquistas. Ele era um homem que moldava sua vida como moldava seus negócios, com precisão, charme e uma pitada de arrogância. Mas o destino, como um maestro cruel, estava prestes a mudar a melodia. Enquanto esperavam na sala de espera, decorada com tons de bege e poltronas de couro que exalavam sofisticação, Daniel sentia o peso leve de uma vida que parecia perfeita. Camila, com seus 25 anos, era a personificação do que ele achava que merecia após o divórcio. Jovem, vibrante, alguém que o fazia sentir vivo novamente. Sua ex-esposa, Laura, era o oposto, ou pelo menos era assim que ele a via agora. Durante os 7 anos de casamento, Laura havia sido seu porto seguro, a mulher que organizava jantares impecáveis para seus clientes, que ria de suas piadas mesmo quando não eram engraçadas, que o apoiava nos dias em que os negócios pareciam desmoronar. Mas com o tempo, Daniel começou a enxergá-la como um peso, alguém que se acomodou, como ele dizia aos amigos, em jantares regados a vinho caro. Ela parou de viver, sabe? Ficou comum. Essas palavras, ditas com desdém, ainda ecoavam em sua memória, mas ele as afastava como se fossem poeira em um terno bem cortado. O que Daniel não sabia e nunca imaginou era que Laura carregava um segredo. 8 meses atrás, semanas antes de assinarem os papéis do divórcio, ela descobriu que estava grávida. A notícia veio como um raio em um céu claro, mas Laura, com sua força silenciosa, decidiu não contar. Daniel já havia se afastado emocionalmente, seus olhos sempre perdidos em outro lugar, em outra vida. Contar sobre o bebê seria como implorar por uma migalha de afeto, e Laura não era mulher de implorar. Ela engoliu a dor, assinou os papéis e seguiu em frente, sozinha, com a mão na barriga que crescia e o coração partido, mas inteiro o suficiente para amar o filho que estava por vir. Na sala de espera, o ar-condicionado zumbia suavemente e Camila folheava uma revista de moda, comentando sobre o vestido de uma celebridade. "Você acha que esse modelo ficaria bem em mim, Dani?" Daniel deu um meio sorriso, mais por hábito do que por interesse, quando uma movimentação súbita no corredor chamou sua atenção. Enfermeiras corriam, uma maca passou em alta velocidade e vozes urgentes cortavam o ar. "Trabalho de parto, sala 3, rápido!" Daniel ergueu os olhos, curioso, mas despreocupado. Até que a viu. Laura. O tempo parou. O celular escorregou de suas mãos, caindo no colo com um baque surdo. Lá estava ela, deitada na maca, o rosto pálido e suado, os cabelos castanhos colados à testa, uma mão agarrando a borda da maca e a outra protegendo a barriga inchada. Grávida. Muito grávida. O coração de Daniel disparou, um tambor descontrolado em seu peito. Ele piscou, como se pudesse apagar a imagem, mas ela estava lá, real, vulnerável, sendo levada às pressas para uma sala de parto. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo.
Um instante que pareceu uma eternidade. Nos olhos de Laura havia uma tempestade, dor, raiva, talvez até vergonha, mas também algo mais, algo que Daniel não soube decifrar. Ela desviou o olhar e a maca desapareceu atrás de portas automáticas. "Dani, o que foi? Você tá branco!" A voz de Camila o trouxe de volta, mas soava distante, como se viesse de outro mundo. "Nada. Só... achei que vi alguém conhecido." Ele murmurou, a voz rouca. Camila franziu a testa, seguindo o olhar dele para o corredor agora vazio. "Quem?" Daniel balançou a cabeça, tentando recompor a máscara de confiança que sempre usava. "Ninguém importante. Vamos focar na sua consulta, tá?" Mas as palavras soavam ocas, e o peso no peito dele só aumentava. Por dentro, Daniel era um furacão. Grávida? Como assim? De quantos meses? E será que o bebê era dele? A ideia o atingiu como um soco. Ele fez as contas mentalmente, tentando lembrar as últimas semanas de seu casamento com Laura. Eles mal se tocavam naquela época, mas era possível. Era mais do que possível. E se fosse verdade, por que ela não contou? Por que escondeu algo tão grande? A culpa começou a rastejar por sua espinha, fria como uma sombra em um dia de inverno. Ele havia deixado Laura para trás, convencido de que ela era o obstáculo para sua felicidade. Mas agora, vendo-a naquela maca, tão frágil e tão forte ao mesmo tempo, ele se perguntava, e se o obstáculo fosse ele? Camila continuou falando, alheia ao terremoto interno de Daniel. "Acho que vou pedir para o médico dar uma olhada no meu sono também. Tô acordando tão cansada." Mas Daniel não ouvia. Sua mente estava no corredor, na maca, no olhar de Laura. Ele precisava saber, precisava entender. Mas como? Como abordar uma ex-esposa que ele havia abandonado sem ao menos olhar para trás? Como encarar a possibilidade de que ele era pai e que não sabia? A recepcionista chamou o nome de Camila e ela se levantou, ajustando a bolsa de grife no ombro. "Vem comigo, Dani." Ele hesitou, os olhos ainda fixos no corredor. Vou esperar aqui. Me avisa se precisar." Camila revirou os olhos, mas foi sozinha. Daniel ficou na sala de espera, o silêncio do ambiente contrastando com o caos em sua cabeça. Ele pegou o celular, mas não para checar mensagens. Seus dedos tremiam enquanto digitava o nome de Laura no WhatsApp. A última mensagem entre eles era de meses atrás, uma troca fria sobre a divisão de bens. Ele hesitou, o cursor piscando como um desafio. O que ele poderia dizer? "Oi, vi você no hospital. Aquele bebê é meu?" Parecia absurdo, cruel até. Ele fechou o aplicativo e se levantou, caminhando até a janela que dava para o estacionamento. O céu estava cinza, carregado de nuvens que prometiam chuva. Daniel sentia o peso daquele céu dentro dele. Laura estava dando à luz agora, talvez naquele exato momento. E ele estava ali, preso entre o passado que jogou fora e o presente que agora parecia tão frágil. Camila voltaria em alguns minutos, com seu sorriso fácil e sua vida sem complicações. Mas Daniel sabia que não podia mais fingir que tudo estava bem. Algo havia mudado, algo que ele não podia ignorar. Enquanto olhava o reflexo borrado de seu rosto na janela, Daniel tomou uma decisão. Ele precisava falar com Laura. Precisava saber a verdade. Mas antes que pudesse dar o primeiro passo, uma enfermeira apareceu no corredor, com um olhar sério e uma prancheta na mão. "Senhor Moretti!" A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Daniel virou-se, o coração na garganta. Como ela sabia seu nome? "A paciente Laura Moretti pediu para falar com o senhor. É sobre o bebê." O chão pareceu sumir sob seus pés. Laura queria falar com ele. Agora. Mas o que ela diria? Que o bebê era dele? Ou que ele não tinha nenhum direito sobre aquela criança? E se algo tivesse dado errado?
O medo, um sentimento que Daniel raramente permitia a si mesmo, apertou seu peito como uma garra. Ele seguiu a enfermeira, cada passo ecoando como um tambor em direção a um destino incerto. O corredor parecia infinito, e o som dos monitores médicos misturava-se ao pulsar de seu próprio sangue nos ouvidos. O que Laura diria? E, mais importante, o que Daniel estava disposto a enfrentar? Daniel seguiu a enfermeira pelo corredor estéril, o eco de seus sapatos caros contra o piso de linóleo, misturando-se ao zumbido dos monitores e ao murmúrio distante de vozes. Cada passo parecia arrastá-lo para um passado que ele havia trancado em uma gaveta, convencido de que nunca precisaria abri-la novamente. O ar-condicionado gelava sua nuca, mas o suor brotava em suas têmporas traidor, como se seu corpo soubesse algo que sua mente ainda tentava negar. Laura queria falar com ele, sobre o bebê. As palavras da enfermeira ecoavam em sua cabeça, pesadas como chumbo, e ele não conseguia decidir se o que sentia era medo, culpa ou uma esperança que não ousava nomear. A enfermeira parou diante de uma porta com uma placa que dizia Maternidade Ala B. Ela virou-se para Daniel, os olhos gentis mais firmes. Ela está lá dentro. O parto foi difícil, mas ela e o bebê estão estáveis. Pode entrar, mas seja delicado. Ela passou por muita coisa. Daniel engoliu em seco, o nó na garganta quase o sufocando. Ele assentiu, incapaz de formar palavras, e empurrou a porta com uma mão trêmula. O quarto era pequeno, banhado pela luz suave de uma janela que dava para um jardim interno. O cheiro de álcool e flores recém-cortadas pairava no ar, uma combinação estranhamente reconfortante. Laura estava na cama, recostada em travesseiros, o rosto pálido, mas sereno, como se tivesse enfrentado uma tempestade e encontrado paz na calmaria que veio depois. Nos braços dela, embrulhado em um cobertor azul, estava um bebê minúsculo, com tufos de cabelo castanho e olhos fechados, respirando suavemente. Daniel parou na porta, as pernas travadas, como se o chão pudesse desabar se ele desse mais um passo. Laura ergueu os olhos e o encarou. Não havia calor naquele olhar, mas também não havia ódio. Era algo pior, indiferença. Você veio, disse ela, a voz rouca, mas firme. Não achei que viria. Daniel abriu a boca, mas as palavras não vieram. Ele queria perguntar tudo de uma vez. O bebê é meu? Por que você não me contou? O que aconteceu? Mas tudo o que conseguiu foi um murmúrio patético. Laura, eu vi você no corredor. Eu não sabia. Ela deu um sorriso amargo, tão afiado que poderia cortar. Não sabia de muita coisa, né, Daniel? O tom dela era calmo, mas cada palavra carregava o peso de meses de silêncio e dor. Ela acariciou a cabeça do bebê, um gesto tão natural que fez o peito de Daniel apertar. Ele nasceu há 2 horas, 6 horas de trabalho de parto, sozinha. A última palavra caiu como uma pedra no silêncio do quarto. Daniel deu um passo à frente, os olhos fixos no bebê. É meu? A pergunta escapou antes que ele pudesse segurá-la, crua e desajeitada. Laura ergueu uma sobrancelha, como se a pergunta a ofendesse. Você acha que eu esconderia algo assim de você por capricho? Sim, Daniel, ele é seu, mas não espere que isso mude alguma coisa. As palavras dela foram como um tapa. Daniel sentiu o chão oscilar e ele agarrou a ponta da cama para se equilibrar. Laura, se eu soubesse, eu juro, eu teria... Ela o interrompeu com um gesto da mão. Teria o quê? Voltado? Cancelado seus jantares chiques? Dispensado sua nova namorada? O sarcasmo na voz dela era afiado, mas por baixo havia uma dor que Daniel reconheceu, porque ele mesmo a havia causado. Eu não sabia. Ele repetiu, a voz quase um sussurro. Você deveria ter me dito. Laura riu, um som curto e sem humor. Dizer o quê, Daniel? Que eu estava grávida enquanto você assinava os papéis do divórcio sem nem olhar para mim?
que eu estava carregando seu filho enquanto você desfilava com ela por aí, como se eu nunca tivesse existido? Ela balançou a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Eu não ia implorar pelo seu amor. Não ia implorar para você ficar. Daniel sentiu algo se quebrar dentro dele. Ele queria argumentar, dizer que as coisas não eram assim, que ele teria feito diferente. Mas as palavras soavam falsas mesmo em sua cabeça. Ele havia escolhido sair, havia escolhido Camila, havia escolhido uma vida que brilhava por fora, mas que agora parecia tão vazia. Ele olhou para o bebê novamente e algo novo cresceu em seu peito. Uma mistura de fascínio e pavor. Qual é o nome dele? Perguntou, quase com medo da resposta. Miguel, disse Laura, suavizando o tom pela primeira vez. O nome do meu avô. Ela olhou para o bebê e um sorriso genuíno curvou seus lábios, iluminando seu rosto cansado. Ele é perfeito, Daniel. Ele é perfeito. Daniel deu outro passo, hesitante, como se pedisse permissão. Posso segurá-lo? Laura hesitou, os olhos avaliando-o como se tentasse decidir se ele merecia aquele privilégio. Finalmente, ela assentiu. Cuidado, ele é frágil. Ela passou Miguel para os braços de Daniel, e ele sentiu o peso leve do bebê, o calor de seu corpinho contra o peito. Era real, era seu filho. As mãos de Daniel tremiam e ele segurou Miguel com uma reverência que nunca havia sentido antes. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em contratos, lucros ou status. Apenas naquele momento, naquele pequeno milagre que respirava em seus braços. Laura, eu quero fazer parte disso, disse ele, a voz embargada. Quero ser um pai para ele. Laura o encarou, os olhos duros novamente. Ser pai não é só aparecer quando dá vontade, Daniel. É estar presente. É sacrificar. Você sabe o que é isso? A pergunta o atingiu como uma flecha, porque ele sabia que não tinha resposta. Não ainda. Antes que ele pudesse dizer mais, a porta se abriu e Camila entrou, já perguntando o que Daniel estava fazendo na ala de maternidade. Dani, o médico disse que você estaria aqui, mas eu... Ela parou, os olhos arregalados, ao ver Daniel com um bebê nos braços e Laura na cama. O silêncio no quarto ficou pesado, como se o ar tivesse se transformado em vidro. O que está acontecendo aqui? Perguntou Camila, a voz tremendo com uma mistura de confusão e raiva. Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Laura, por outro lado, não hesitou. Camila, esse é o Miguel, meu filho, e do Daniel. A franqueza dela era como uma lâmina, cortando qualquer chance de Daniel suavizar a situação. Camila olhou de Laura para Daniel, os olhos faiscando. Seu filho? Você tem um filho com ela? Ela riu, um som agudo e incrédulo. E quando você ia me contar isso, Dani? Ou ia deixar eu descobrir sozinha como agora? Camila, eu juro, eu não sabia até hoje, disse Daniel, devolvendo Miguel aos braços de Laura com cuidado. Eu vi a Laura no corredor e... tudo isso é novo para mim. Camila cruzou os braços, o rosto endurecendo. Novo para você? E o que eu sou, Daniel? Uma distração enquanto você resolve sua vida com sua ex-mulher? Ela virou-se para Laura. E você? Por que não disse nada antes? O que está tentando fazer? Destruir a vida dele? Laura ergueu uma sobrancelha imperturbável. Eu não destruo vidas, Camila. Só cuido da minha. E agora, da do meu filho. A calma dela era desconcertante. E Camila parecia ainda mais irritada por isso. Ela virou-se para Daniel, apontando um dedo acusador. Você decide, Daniel, agora, eu ou... isso. Ela gesticulou para Laura e Miguel, como se fossem um problema que ele pudesse simplesmente apagar. Daniel sentiu o peso do ultimato como uma corrente em volta do pescoço. Ele olhou para Laura, que embalava Miguel com uma serenidade que ele invejava, e depois para Camila, cujos olhos exigiam uma resposta que ele não tinha. Camila, eu
Eu preciso de tempo para entender isso, disse ele, a voz falhando. Eu acabei de descobrir que sou pai. Tempo? Camila riu novamente, agora com lágrimas nos olhos. Você acha que eu vou esperar enquanto você brinca de família feliz com ela? Não, Daniel, eu mereço mais que isso. Ela pegou a bolsa e saiu do quarto, batendo a porta com força suficiente para fazer o quadro na parede tremer. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Laura não disse nada, apenas continuou embalando Miguel, como se a saída dramática de Camila não a afetasse. Mas Daniel sabia que ela estava observando, avaliando. Você não precisava ser tão dura com ela, disse ele finalmente, a voz baixa. E você não precisava ter ficado calado, retrucou Laura sem levantar os olhos. Mas aqui estamos. Ela suspirou, ajustando o cobertor de Miguel. Vá atrás dela, Daniel. Se é isso que você quer. Daniel sentiu as palavras dela como um golpe final. Ele queria ficar, queria segurar Miguel novamente, queria consertar o que havia quebrado, mas a imagem de Camila saindo, as lágrimas dela, o ultimato, tudo isso o puxava para fora do quarto. Ele olhou para Laura uma última vez, buscando algo. Perdão, talvez, ou uma chance, mas ela não lhe deu nada além de um olhar que dizia: prove que você mudou. Ele saiu do quarto, o corredor parecendo mais longo do que antes. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Camila. Estou no carro. Última chance. Daniel parou, o coração dividido entre o passado que ele havia destruído e o presente que ele achava que queria. Mas havia algo mais, algo maior. Miguel, seu filho, e a possibilidade de ser o homem que ele nunca tinha sido. Nos dias que se seguiram, Daniel mal dormiu. Ele voltou ao hospital, mas Laura já tinha recebido alta. Ele tentou ligar, mas ela não atendia. Amigos em comum disseram que ela estava morando com a mãe, em um bairro simples do outro lado da cidade. Daniel dirigiu até lá uma noite, o coração na mão, mas parou na esquina, incapaz de bater na porta. O que ele diria? Como poderia consertar anos de erros em uma conversa? Enquanto isso, Camila estava distante. Ela respondia às mensagens dele com frieza, exigindo que ele escolhesse um lado. Mas Daniel não conseguia escolher. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Miguel, sentia o peso daquele corpinho em seus braços. Ele começou a pesquisar sobre paternidade, sobre cuidados com recém-nascidos, sobre como ser um pai presente. Era como se uma parte dele, adormecida por anos, estivesse acordando. Uma semana depois, ele tomou coragem e foi até a casa da mãe de Laura. A rua era tranquila, com árvores que balançavam ao vento e crianças brincando na calçada. Ele estacionou o carro, o motor ainda ronronando, e viu Laura na varanda, embalando Miguel em uma cadeira de balanço. Ela parecia cansada, mas havia uma força nela que Daniel não lembrava de ter visto antes. Ele saiu do carro, o coração batendo tão alto que temia que ela pudesse ouvir. "Laura!" chamou ele parado no portão. Ela ergueu os olhos surpresa, mas não sorriu. "O que você quer, Daniel?" A voz dela era neutra, mas havia um desafio ali. Ele abriu o portão, dando um passo à frente. "Quero conhecer mais o meu filho. Quero fazer isso direito." Laura o estudou por um longo momento, como se pudesse ver através dele. Finalmente, ela apontou para uma cadeira ao lado. "Senta, vamos conversar." Daniel sentou, o coração disparado. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o celular dele tocou. Era Camila. Ele olhou para a tela, o nome dela piscando como um aviso. Laura notou e ergueu uma sobrancelha. "Vai atender?" perguntou, a voz calma, mas carregada de significado. Daniel hesitou, o dedo pairando sobre a tela. Atender significava manter Camila, manter a vida que ele conhecia. Ignorar significava escolher Miguel, Laura, e um caminho que ele não sabia aonde o levaria. O telefone continuou tocando, cada toque ecoando como um ultimato.
E então, em um impulso que ele não sabia explicar, Daniel desligou o celular e o colocou no bolso. Laura não disse nada, mas um brilho sutil apareceu em seus olhos. Ela entregou Miguel para ele, e Daniel sentiu o peso do bebê novamente, mas dessa vez era diferente. Era um peso que ele queria carregar. Naquela noite, Daniel voltou para casa com o coração mais leve, mas cheio de perguntas. Ele sabia que o caminho seria longo, que Laura não confiava nele, que Camila não aceitaria sua escolha. Mas, pela primeira vez, ele sentia que estava escolhendo algo maior que ele mesmo. Dias depois, enquanto Daniel tentava equilibrar visitas a Miguel com o caos de sua vida profissional, ele recebeu uma ligação inesperada. Era a mãe de Laura, Dona Clara, uma mulher de voz firme e coração grande. Daniel, precisamos conversar. É sobre Laura e algo que ela não te contou. A voz dela tremia, como se estivesse segurando um segredo maior que qualquer um deles poderia imaginar. Daniel sentiu o ar escapar dos pulmões. O que Laura não tinha contado? Havia algo além de Miguel? Algo que poderia mudar tudo? Ele segurou o telefone com força, o coração disparado, enquanto Dona Clara continuava. Venha até aqui, agora. E venha preparado. O crepúsculo tingia o céu de um roxo profundo quando Daniel estacionou o carro em frente à casa de Dona Clara, a mãe de Laura. O motor ainda zumbia, hesitante, como se refletisse a incerteza que pulsava em seu peito. A rua, com suas árvores balançando ao vento e o som distante de risadas infantis, parecia calma demais para o peso da ligação que ele havia recebido. Venha até aqui, agora, e venha preparado. As palavras de Dona Clara ecoavam em sua mente, carregadas de uma urgência que ele não conseguia decifrar. O que Laura não tinha contado? Algo além de Miguel? Algo que poderia mudar tudo? Ele desligou o carro, o silêncio caindo como uma cortina, e respirou fundo, tentando domar o tumulto interno. A brisa fresca da noite acariciava seu rosto, mas não conseguia apagar o calor da ansiedade que subia por sua espinha. Daniel abriu o portão com cuidado, o rangido do metal soando como um aviso. A casa de Dona Clara era simples, com paredes de um amarelo desbotado e vasos de flores alinhados na varanda, exalando um perfume doce de jasmim que contrastava com a tensão que ele carregava. Laura estava lá, sentada na mesma cadeira de balanço onde ele a havia visto dias antes embalando Miguel. Seus olhos encontraram os dele, mas ela não sorriu. Havia uma sombra de preocupação em seu rosto, algo que Daniel não tinha notado antes. Ao lado dela, Dona Clara, uma mulher de cabelos grisalhos presos em um coque firme, estava de pé, os braços cruzados e o olhar penetrante. "Você veio rápido", disse Dona Clara, a voz firme, mas com um tremor que traía emoção. "Entre, precisamos conversar." Daniel seguiu as duas para dentro da casa, o assoalho de madeira rangendo sob seus pés. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao aroma de pão caseiro, e a sala pequena, com móveis antigos e fotos emolduradas na parede, parecia um santuário de memórias. Ele sentou no sofá, o tecido áspero roçando suas mãos, enquanto Laura acomodava Miguel em um berço ao lado. O bebê dormia tranquilamente, alheio ao peso da conversa que estava por vir. Dona Clara sentou-se em uma poltrona, as mãos entrelaçadas, e olhou para Daniel com uma intensidade que o fez querer desviar o olhar. "Laura não queria que eu te contasse isso", começou ela, a voz baixa, mas firme. "Mas eu acho que você precisa saber, não por você, mas por ela e pelo Miguel." Daniel sentiu um frio percorrer seu corpo, como se o ar da sala tivesse se tornado gelo. "Saber o quê?" perguntou a voz rouca, quase um sussurro. Ele olhou para Laura, que mantinha os olhos fixos no chão, os lábios apertados em uma linha fina. "Laura, o que está acontecendo?" Ela não respondeu, mas seus ombros enrijeceram, como se estivesse se preparando para um golpe.
Dona Clara respirou fundo, como se buscasse coragem. Quando Laura descobriu que estava grávida, não foi só o choque de estar sozinha. Ela estava doente, Daniel, muito doente. As palavras caíram como pedras, cada uma mais pesada que a anterior. Daniel piscou, tentando processar. Doente? Como assim, doente? Sua voz tremia e ele se inclinou para a frente, as mãos apertando os joelhos. Ela teve um problema no coração. Continuou Dona Clara, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Uma arritmia grave. Os médicos disseram que a gravidez seria arriscada, que poderia não terminar bem, para ela ou para o bebê. Daniel sentiu o chão sumir sob seus pés, o mesmo vazio que sentira no hospital ao ver Laura na maca. Ela passou meses fazendo exames, tratamentos, lutando para manter o Miguel seguro, mesmo sabendo que cada dia podia ser um risco para ela. E ela fez isso sozinha, Daniel, porque você não estava lá. O silêncio que seguiu era sufocante. Daniel olhou para Laura, buscando algum sinal de que isso era um engano, um exagero. Mas o rosto dela, agora erguido, confirmava tudo. Havia cansaço em seus olhos, mas também uma força que ele nunca tinha percebido antes. "Por que você não me contou?" perguntou ele, a voz quebrando. "Laura, eu podia ter ajudado." Laura finalmente falou, a voz firme, mas carregada de emoção. "Ajudado como, Daniel? Você estava tão ocupado com sua nova vida, seus negócios, sua namorada. Eu não queria ser um peso. Não queria que você ficasse por pena." Ela fez uma pausa, respirando fundo. "Eu escolhi o Miguel. Escolhi lutar por ele. E graças a Deus, nós dois estamos aqui." Daniel sentiu lágrimas queimarem seus olhos, algo que ele não permitia a si mesmo há anos. A imagem de Laura enfrentando uma gravidez de risco, sozinha, enquanto ele jantava em restaurantes caros com Camila, era como uma faca girando em seu peito. "Laura, eu não sabia", disse ele, a voz embargada. "Se eu soubesse, eu juro, eu teria..." "Não jure, Daniel", interrompeu Laura, os olhos faiscando. "Suas promessas não valem nada até você provar o contrário." Ela apontou para Miguel, que mexeu-se no berço, como se sentisse a tensão no ar. "Ele é o que importa agora. Não eu, não você, não o que poderia ter sido. Ele." Dona Clara interveio, a voz mais suave agora. "Laura ainda precisa de cuidados, Daniel. O coração dela está melhor, mas não curado. Ela vai precisar fazer uma cirurgia arriscada, e em breve. E Miguel precisa de um pai. Não alguém que aparece quando é conveniente, mas alguém que esteja aqui de verdade, porque a gente não sabe o que pode acontecer." Ela se inclinou para a frente, os olhos fixos nos dele. "A pergunta é, você está disposto a isso ou vai fugir de novo?" As palavras de Dona Clara eram um desafio, mas também um apelo. Daniel olhou para Miguel, o rostinho pequeno e perfeito, e sentiu algo se acender dentro dele. Uma determinação que ele não sabia que possuía. "Eu quero estar aqui", disse ele, a voz firme pela primeira vez. "Quero fazer isso direito por ele e por você, Laura. Eu vou te ajudar a passar por tudo isso, não por pena, mas porque você merece." Laura não respondeu, mas seus olhos suavizaram, apenas por um instante. Dona Clara, no entanto, não parecia convencida. "Palavras são fáceis, Daniel. Mostre com ações." Ela se levantou, sinalizando que a conversa estava encerrada. "Laura precisa descansar. Amanhã ela vai ao médico para marcarmos a cirurgia." Daniel saiu da casa com o coração pesado, mas também com uma clareza que ele não sentia há meses. Ele dirigiu pelas ruas escuras, o rádio desligado, o único som sendo o ronco baixo do motor e o eco das palavras de Dona Clara. Laura estava doente. Ela quase havia perdido a vida para trazer Miguel ao mundo. E ele, Daniel, não tinha estado lá. A culpa era um peso que ele carregava como uma mochila cheia de pedras, mas pela primeira vez ele não queria fugir dela. Nos dias seguintes, Daniel começou a mudar.
Ele cancelou reuniões desnecessárias, deixou mensagens de clientes sem resposta e passou horas pesquisando sobre arritmias cardíacas, cuidados com recém-nascidos e como ser pai de verdade. Ele aparecia na casa de Dona Clara todos os dias, trazendo mantimentos, fraldas ou apenas sua presença. Laura o recebia com cautela, mas não o afastava. Ele segurava Miguel, aprendendo a trocar fraldas com uma inabilidade que fazia Laura rir, mesmo contra sua vontade. Cada risada dela era como uma pequena vitória, um tijolo na ponte que ele tentava reconstruir. Camila, por outro lado, não aceitava sua decisão. As mensagens dela se tornaram mais cheias de raiva, mais frias, até que uma noite ela apareceu em seu apartamento, os olhos vermelhos de raiva e mágoa. Você está jogando tudo fora por ela, Daniel? Por uma ex-esposa que nem te quer? Perguntou ela, a voz tremendo. Daniel tentou explicar, mas as palavras pareciam insuficientes. Não é por ela, Camila. É pelo Miguel. E por mim. Eu preciso fazer isso. Camila balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Você vai se arrepender. Quando ela te machucar de novo, não venha atrás de mim. Ela saiu, deixando para trás o eco de suas palavras e o vazio de uma vida que Daniel já não queria. Mas a jornada de Daniel estava apenas começando. Uma manhã, enquanto ele ajudava Laura a organizar o quartinho de Miguel, Dona Clara chegou com uma notícia que fez o ar parar. Laura, o médico ligou, disse ela, a voz tensa. Eles querem te ver amanhã. Encontraram algo nos últimos exames. Laura ficou pálida, as mãos tremendo enquanto segurava uma pilha de roupas de bebê. Daniel sentiu o coração apertar, o medo voltando com força total. O que encontraram? Perguntou ele, a voz rouca. Dona Clara hesitou, os olhos cheios de preocupação. Eles não disseram muito. Só que é importante que você vá e precisam repetir o exame, e enquanto isso, você já vai ficar internada. Laura deixou as roupas caírem, o som suave do tecido contra o chão ecoando como um trovão no silêncio. Ela olhou para Miguel, dormindo no berço, e então para Daniel, os olhos brilhando com algo que ele não conseguia decifrar. Medo, talvez, ou uma súplica silenciosa. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. Ele ficou na varanda da casa de Dona Clara, olhando as estrelas, o coração pesado com a possibilidade de perder Laura. Ele havia passado meses sem ela, convencido de que era melhor assim. Mas agora, vendo-a lutar, vendo-a ser a mãe que Miguel precisava, ele percebia o quanto a havia subestimado, o quanto a havia perdido e o quanto ainda estava disposto a amá-la. No dia seguinte, ele acompanhou Laura ao hospital, segurando sua mão enquanto ela entrava na sala de consulta. O médico, um homem de meia idade com óculos de armação fina, folheou os exames com uma expressão séria. Laura, os resultados mostram uma divergência e precisamos repetir hoje mesmo, e por isso você vai ficar aqui internada hoje. Laura assentiu, o rosto impassível, mas Daniel sentiu a mão dela apertar a sua com mais força. Laura caminhava lentamente pelo corredor do hospital, o peso de cada passo ecoando no chão polido, como se acompanhasse o ritmo irregular de seu coração. Daniel estava ao seu lado, segurando sua mão com uma firmeza que tentava esconder o tremor de medo que o consumia. O cheiro de antisséptico impregnava o ar, misturado ao leve perfume de flores que vinha de um vaso no canto da sala de espera. A bolsa de Laura, com algumas roupas e itens essenciais, pendia do ombro de Daniel, que insistira em carregá-la. Eu fico com você, Laura. Não vou a lugar nenhum, disse ele, a voz rouca, mas cheia de uma determinação que parecia nova. Laura apenas assentiu, os olhos fixos à frente, como se estivesse tentando se ancorar na realidade enquanto enfrentava o desconhecido. Na recepção da ala de internação, uma enfermeira de sorriso gentil entregou a Laura um formulário para preencher.
Vamos preparar seu quarto, dona Laura. Fique tranquila, está tudo sob controle. Mas a palavra controle soava vazia para Daniel. Como poderia haver controle quando o médico havia mencionado divergências nos exames? Uma frase vaga que pairava como uma nuvem escura. Ele olhou para Laura, que preenchia o formulário com mãos trêmulas, e sentiu um aperto no peito. A possibilidade de perdê-la, agora que ele começava a entender o quanto ela significava, era um peso que ele não sabia como carregar. Enquanto Laura era levada para o quarto, Daniel ficou na sala de espera, o coração batendo descompassado. Ele puxou o celular do bolso, os dedos hesitando antes de abrir o WhatsApp. A mensagem de Dona Clara ainda estava lá, um lembrete cruel. Eles precisam repetir o exame e ela vai ficar internada. Ele fechou os olhos, tentando afastar as imagens de Laura na maca, de Miguel no berço, de tudo o que ele havia ignorado por tanto tempo. Então, como se uma luz se acendesse em sua mente, ele decidiu fazer algo que nunca havia feito antes: pedir ajuda. Não aos seus contatos de negócios, não aos amigos de jantares caros, mas às pessoas que realmente importavam. Ele abriu o grupo de amigos mais próximos, aqueles que conheciam Laura, que haviam compartilhado momentos com eles nos anos de casamento. Com os dedos tremendo, ele digitou: Pessoal, preciso de um favor. Laura está internada. É algo no coração e os médicos estão investigando. Por favor, orem por ela. Por ela e pelo Miguel. Eles são tudo para mim agora. Ele hesitou antes de enviar. O orgulho que sempre o guiara lutando contra aquele gesto de vulnerabilidade. Mas por Laura, por Miguel, ele apertou o botão de enviar. Em minutos, o grupo explodiu com mensagens de apoio. Força, Daniel, estamos orando. Laura é forte, ela vai superar isso. Conte com a gente, irmão. Cada mensagem era como um fio de esperança, costurando o vazio em seu peito. Dona Clara, que havia chegado ao hospital pouco depois, também estava mobilizando suas próprias forças. No canto da sala de espera, ela falava ao telefone com suas amigas da igreja, a voz firme, mas carregada de emoção. Minha filha precisa de oração. Ela é uma guerreira, mas agora é hora de nos unirmos por ela. Daniel a observava, admirado com a força daquela mulher que, mesmo diante do medo, se mantinha inabalável. Ele se aproximou, hesitante. Dona Clara, eu fiz uma rede de oração também. Espero que ajude. Ela olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e aprovação. Você está começando a entender, Daniel. Fé move montanhas, e Laura precisa de todas as montanhas movidas agora. O celular de Daniel vibrou novamente e ele olhou a tela com um suspiro. Era Camila. A mensagem era curta, mas cortante como uma lâmina. Você escolheu, né? Boa sorte com sua família. Não me procure mais. Ele leu, o coração apertado, mas não respondeu. Antes que pudesse guardar o celular, ele tocou, o nome de Camila piscando na tela. Daniel hesitou, mas atendeu, sabendo que precisava encerrar aquele capítulo. Camila, estou no hospital com Laura. Ela está internada. Não é hora para isso, disse ele, a voz firme, mas cansada. Do outro lado da linha, a voz de Camila era um misto de raiva e desespero. No hospital, com ela? Daniel, você está jogando tudo fora. Eu te dei tudo e você escolhe essa mulher que abandonou? Você vai se arrepender, Daniel. Eu não vou ficar aqui implorando. Ele fechou os olhos, o peso das palavras dela misturando-se à culpa que já carregava. Camila, eu não escolhi contra você. Escolhi pelo Miguel e pela Laura. Eles precisam de mim. Sinto muito. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. O silêncio que seguiu era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Camila estava certa em uma coisa. Ele havia feito uma escolha e agora precisava viver com ela. Naquela noite, Daniel ficou no hospital, sentado em uma cadeira desconfortável ao lado da cama de Laura. Ela dormia, o rosto sereno, mas pálido,
com um monitor ao lado emitindo bips regulares que pareciam marcar o tempo que ele temia estar se esgotando. Ele segurava a mão dela, o calor de sua pele um lembrete de que ela ainda estava ali, lutando. Você é mais forte do que eu jamais fui, Laura, sussurrou ele, as palavras quase perdidas no silêncio do quarto. Eu não vou te deixar sozinha de novo. O amanhecer trouxe uma tensão quase palpável. Dona Clara chegou cedo, trazendo uma Bíblia nas mãos, os dedos deslizando pelas páginas enquanto murmurava orações. Laura, já acordada, parecia mais frágil sob a luz fria do hospital, mas seus olhos ainda carregavam aquela força silenciosa que Daniel começava a admirar. Você não precisava ficar a noite toda, Daniel, disse ela, a voz fraca, mas com um toque de ironia. Não sou de vidro. Ele sorriu, apesar do peso no peito. Eu sei, mas eu precisava estar aqui. O médico entrou no quarto pouco depois. Um homem de meia idade com óculos de armação fina, carregando uma pasta cheia de papéis. Seu rosto, normalmente sério, estava diferente hoje. Havia um brilho de espanto em seus olhos. Laura sentou-se na cama, o coração disparado, enquanto Dona Clara apertava o terço com mais força. Daniel ficou de pé, o corpo tenso, como se estivesse se preparando para um golpe. Laura, temos os resultados dos exames repetidos, começou o médico folheando os papéis. E é algo que eu não sei explicar. O silêncio no quarto era ensurdecedor, quebrado apenas pelo bip do monitor. Laura segurou a mão de Daniel, o aperto dela tão forte que ele sentiu as unhas cravando em sua pele. O que foi? Perguntou ela, a voz tremendo. O médico respirou fundo, como se ainda estivesse processando o que diria. O problema na sua artéria, ele sumiu. Completamente. Os exames mostram que seu coração está funcionando normalmente, como se a arritmia nunca tivesse existido. Fizemos os testes 2 vezes para confirmar. É como um milagre. As palavras pairaram no ar, pesadas e leves ao mesmo tempo. Laura piscou, os olhos arregalados, enquanto Dona Clara deixou escapar um soluço, levando as mãos ao rosto. Um milagre? Perguntou Laura, a voz quase um sussurro. O médico assentiu, um sorriso tímido curvando seus lábios. Não temos uma explicação médica. Depois do nascimento do Miguel, algo mudou. Seu coração se estabilizou. Estamos apenas pedindo que você volte no próximo mês para novos exames, só para garantir. Mas, por agora, Laura, você está curada. Daniel sentiu o chão oscilar sob seus pés. Não de medo, mas de alívio. Ele olhou para Laura, que cobria o rosto com as mãos, as lágrimas escorrendo entre os dedos. Dona Clara se levantou, abraçando a filha com uma força que parecia capaz de segurar o mundo. Eu sabia, minha filha, eu sabia que Deus estava cuidando de você, murmurou ela, a voz embargada. Daniel, sem pensar, puxou Laura para um abraço, ignorando a surpresa nos olhos dela. Você tá bem, Laura? Você tá bem, repetiu ele, como se precisasse convencer a si mesmo. Ela não se afastou, mas também não retribuiu o abraço imediatamente. Seus olhos encontraram os dele e havia algo novo ali. Não apenas alívio, mas uma vulnerabilidade que ela raramente deixava transparecer. Eu achei que talvez não visse o Miguel crescer, disse ela, a voz quebrando. Daniel sentiu seu próprio coração se partir com aquelas palavras. Você vai ver, Laura. Você vai estar aqui por ele, por nós. Nos dias seguintes, foram uma mistura de celebração e cautela. A casa de Dona Clara vibrava com vida, como se as paredes amarelas desbotadas absorvessem a alegria que transborda de cada canto. O aroma de café fresco misturava-se ao doce de bolos caseiros trazidos pelos vizinhos e risadas ecoavam pela sala, onde amigos se reuniam para celebrar a alta de Laura. No centro de tudo, Laura segurava Miguel nos braços, o rostinho dele sereno enquanto dormia,
alheio à comoção que sua existência havia causado. Daniel estava ao lado dela, dobrando cuidadosamente uma pilha de mantas, os movimentos ainda desajeitados, mas cheios de intenção. Ele olhava para Laura com uma frequência que não conseguia disfarçar, como se temesse que ela pudesse desaparecer se desviasse os olhos. A notícia do milagre, a cura inexplicável de sua arritmia, ainda pairava no ar, um presente que nenhum deles ousava questionar, mas que todos abraçavam com gratidão. Dona Clara, com seu coque firme e um sorriso que iluminava a sala, servia chá para os convidados, suas mãos movendo-se com a precisão de quem passou a vida cuidando dos outros. "É Deus, minha gente", dizia ela, os olhos brilhando. Ele ouviu nossas orações. Os amigos assentiam, alguns com lágrimas nos olhos, outros contando histórias de fé que reforçavam a aura de esperança que envolvia a casa. Daniel, que nunca fora de frequentar igrejas ou de falar sobre espiritualidade, sentia-se tocado pela força daquela comunidade. Ele se lembrava da rede de oração que organizara, das mensagens de apoio que inundaram seu celular e percebia que algo maior o estava guiando. Não era mais apenas sobre ele, suas conquistas ou seus erros. Era sobre Laura, Miguel, e a chance de construir algo verdadeiro. Laura, por sua vez, parecia mais leve, como se o peso dos últimos meses tivesse sido levantado de seus ombros. Ela ainda carregava uma cautela nos olhos quando olhava para Daniel, uma lembrança silenciosa de que a confiança precisava ser reconquistada. Mas havia momentos, pequenos, quase imperceptíveis, em que ela deixava a guarda baixar. Como quando Daniel conseguiu fazer Miguel parar de chorar com uma canção de ninar improvisada, e Laura, sem perceber, deixou escapar um sorriso. Ou quando ele trouxe um pacote de fraldas e insistiu em montar o berço no quartinho de Miguel, mesmo com as instruções confusas, o deixando frustrado. "Você é teimoso, hein?", disse ela, rindo, e aquele som era como música para Daniel, um lembrete de que havia esperança. Mas nem tudo era paz. O celular de Daniel vibrava de vez em quando, e ele sabia, sem precisar olhar, que era Camila. As mensagens dela oscilavam entre raiva e súplica, como se ela ainda acreditasse que poderia mudar a decisão dele. "Você realmente acha que ela te quer, Daniel? Ela só está te usando por causa do bebê." Ou, em outros momentos, um tom mais suave. "Sinto sua falta, Dani. Me liga, vamos conversar." Ele lia as mensagens, o coração apertado pela culpa de ter magoado alguém, mas não respondia. Sua escolha estava feita. Cada vez que segurava Miguel, cada vez que via Laura lutando para ser a mãe que seu filho precisava, ele sentia uma certeza que nunca tivera antes. Camila fazia parte de um passado que ele não queria mais carregar. Uma noite, enquanto Daniel ajudava Laura a lavar a louça na cozinha de Dona Clara, o celular dele tocou. Era Camila novamente. Laura, enxugando um prato, ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Daniel suspirou, pegando o telefone. "Preciso resolver isso de uma vez", murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Ele saiu para a varanda, o ar fresco da noite aliviando o calor que subia por sua nuca. "Camila, por favor, para com isso", disse ele assim que atendeu. "Eu já te expliquei. Minha vida é com o Miguel e a Laura agora." Do outro lado da linha, a voz de Camila tremia, um misto de raiva e desespero. "Você tá cego, Daniel. Você acha que ela te ama? Ela só tá te mantendo por perto por conveniência." Daniel fechou os olhos, o peso das palavras dela tentando encontrar espaço em sua mente, mas não conseguindo. "Camila, eu não sei o que o futuro reserva, mas sei que quero ser um pai pro Miguel e quero estar ao lado da Laura, se ela me deixar. Sinto muito, mas você precisa seguir em frente." Ele desligou antes que ela pudesse responder, o silêncio da noite envolvendo-o como um abraço. Quando voltou para a cozinha, Laura ainda estava lá, enxugando o mesmo prato, mas seus olhos o estudaram com uma intensidade que o fez parar. "Resolveu!"
perguntou ela, a voz neutra, mas com um toque de curiosidade. Daniel assentiu, o coração batendo forte. Resolvi. Os dias se transformaram em semanas e Daniel se tornava uma presença constante na vida de Laura e Miguel. Ele aprendia os horários do bebê, as músicas que o faziam dormir, o jeito certo de segurá-lo para evitar cólicas. Laura, aos poucos, começava a relaxar em sua companhia. Eles conversavam sobre coisas simples, o clima, as travessuras de Miguel, as receitas de Dona Clara. Mas às vezes o passado emergia como uma onda que não podia ser ignorada. Você já pensou no que teria sido se a gente não tivesse se separado? Perguntou Laura uma noite, enquanto eles sentavam na varanda, com Miguel dormindo no carrinho ao lado. Daniel hesitou, a pergunta o pegando desprevenido. Penso nisso todos os dias, admitiu ele a voz baixa, e me arrependo de não ter lutado por você, por nós. Laura não respondeu, mas seus olhos brilharam sob a luz da lua, e Daniel sentiu que, talvez, ela estivesse começando a acreditar nele. Um mês depois, Laura voltou ao hospital para refazer os exames, como o médico recomendara. Daniel insistiu em acompanhá-la, mesmo com Laura dizendo que não era necessário. Você tem trabalho, Daniel. Não precisa parar sua vida por mim, disse ela, mas ele balançou a cabeça, firme. Minha vida é vocês dois agora. No consultório, o mesmo médico de óculos de armação fina folheou os resultados com um sorriso que parecia iluminar o quarto. Laura, os exames confirmam o que vimos antes. Seu coração está perfeito. Não há nenhum sinal de arritmia. Você está oficialmente curada. Laura cobriu a boca com as mãos, as lágrimas escorrendo livremente, enquanto Daniel, sem pensar, a puxou para um abraço. Eu sabia, Laura. Eu sabia que você ia ficar bem, murmurou ele, a voz embargada. Dona Clara, que estava com eles, ergueu as mãos para o céu, agradecendo em voz alta, enquanto o médico ria, claramente emocionado. A cura de Laura trouxe uma nova energia para todos. A casa de Dona Clara continuou sendo o centro de reuniões, mas agora com um tom ainda mais festivo. Laura, inspirada por sua própria jornada, começou a compartilhar sua história. Primeiro foram conversas com amigas, depois postagens nas redes sociais. Ela escreveu sobre a gravidez de risco, a solidão, o medo e o milagre que a trouxe de volta. Suas palavras tocavam corações e logo ela recebia mensagens de mães que enfrentavam situações semelhantes. Você me deu esperança, dizia uma mensagem. Sua história me fez acreditar que posso ser forte pelo meu filho, dizia outra. Laura, com o apoio de Dona Clara e Daniel, decidiu criar um grupo de apoio online chamado Mães de Coração. O grupo crescia rapidamente, conectando mulheres de diferentes cidades que compartilhavam suas lutas e vitórias, oferecendo suporte emocional e informações práticas. Laura organizava lives semanais, onde contava seu testemunho e respondia perguntas, sempre com Miguel no colo, sorrindo para a câmera. Ele é meu milagre, dizia ela, e as mães do outro lado da tela assentiam, emocionadas. Daniel, enquanto isso, continuava sua transformação. Ele vendeu parte de seus negócios imobiliários, reduzindo a carga de trabalho para passar mais tempo com Laura e Miguel. Ele se mudara para um apartamento mais próximo da casa de Dona Clara, e suas visitas diárias tornaram-se tão naturais que Miguel começou a reconhecer seu rosto, estendendo os bracinhos quando o via. Laura notava cada esforço, cada mudança, e aos poucos, o muro que ela construíra ao redor de seu coração começava a ruir. Uma noite, enquanto eles decoravam o quartinho de Miguel com estrelas adesivas no teto, Laura parou, olhando para Daniel com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Você tá diferente, Daniel, disse ela, a voz suave. Não é o mesmo homem que me deixou. Ele sorriu, o coração disparado. Quero ser melhor, Laura, por você, pelo Miguel e por mim.
Um ano após o nascimento de Miguel, Daniel tomou uma decisão que vinha planejando há meses. Ele levou Laura para um jantar em um restaurante simples, mas acolhedor, onde as luzes suaves e o som de um violão ao fundo criavam uma atmosfera perfeita. Miguel ficou com Dona Clara e, pela primeira vez em muito tempo, Laura e Daniel estavam sozinhos, como nos primeiros anos de namoro. Durante o jantar, eles riram, relembraram histórias antigas e falaram sobre o futuro. Quando o garçom trouxe a sobremesa, Daniel segurou a mão de Laura, o coração batendo tão forte que ele temia que ela pudesse ouvir. Laura, eu sei que te magoei, sei que não mereço você, mas esses últimos meses me mostraram o que realmente importa. Você e o Miguel são minha família. Quero passar o resto da minha vida provando isso. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, revelando um anel simples, mas elegante. Quer casar comigo? De novo? Laura ficou em silêncio, os olhos brilhando com lágrimas. Por um momento, Daniel temeu que ela dissesse não, que o passado fosse uma sombra grande demais. Mas então ela sorriu, um sorriso que iluminou o restaurante inteiro. Sim, Daniel, vamos tentar de novo, pelo Miguel e por nós. Eles se abraçaram, as lágrimas de ambos se misturando, enquanto os outros clientes aplaudiam, emocionados pela cena. O casamento foi realizado na igreja onde Dona Clara frequentava todos os domingos, uma cerimônia pequena, mas cheia de amor. Laura caminhou pelo corredor com um vestido branco simples, segurando um buquê de jasmins, o mesmo perfume que pairava na varanda de sua mãe. Miguel, agora com 1 ano, estava nos braços de Dona Clara, vestindo um pequeno terno que o fazia parecer um anjinho. Daniel, ao lado do altar, sentiu o coração transborda quando viu Laura. Eles renovaram seus votos, prometendo amor, respeito e lealdade, não apenas um ao outro, mas também ao filho que os unira. Eu prometo estar sempre aqui, Laura, disse Daniel, a voz embargada. E eu prometo confiar em você, Daniel, respondeu ela, os olhos brilhando. Quando o padre os declarou marido e mulher, Miguel bateu como se entendesse e a igreja explodiu em aplausos. Os anos seguintes foram uma dança de felicidade e desafios comuns. Miguel cresceu em uma casa cheia de amor, correndo pelos corredores, aprendendo a andar de bicicleta com Daniel e ouvindo as histórias de Laura sobre sua força. Ele era uma criança, com olhos curiosos e um sorriso que lembrava o de sua mãe, sempre pronto para abraçar os pais. Laura continuou liderando o Mães de Coração, que se tornou uma organização reconhecida, ajudando milhares de mulheres a enfrentarem gestações difíceis. Ela viajava ocasionalmente para eventos, sempre com Daniel e Miguel ao seu lado, orgulhosos de sua missão. Daniel, por sua vez, encontrou um novo propósito em apoiar Laura e criar Miguel, enquanto mantinha um negócio mais modesto, mas que lhe dava tempo para o que realmente importava. Camila, com o tempo, encontrou seu próprio caminho. Daniel soube, por amigos em comum, que ela se mudara para outra cidade, onde começou uma nova carreira e encontrou um parceiro que a valorizava. Ele desejava a felicidade dela, aliviado por saber que todos haviam encontrado paz. Em uma noite de verão, quando Miguel já tinha 5 anos, Daniel e Laura sentaram no quintal de sua nova casa, já cheia de memórias. Miguel brincava com um cachorro que haviam adotado, rindo alto enquanto corria. Laura, com a cabeça no ombro de Daniel, sorria, o coração leve. "Você já pensou em como tudo mudou?" perguntou ela, a voz suave. Daniel a abraçou, beijando sua testa. "Penso todos os dias. E sou grato por cada momento. Por você, por ele, por nós." Eles ficaram ali, sob o céu estrelado, sabendo que, apesar das tempestades do passado, haviam construído algo inquebrável. A história de Laura e Daniel se tornou uma inspiração para muitos.
Eles eram a prova de que o amor, quando verdadeiro e cultivado com paciência, podia superar qualquer obstáculo. E Miguel, com seu sorriso brilhante, era o símbolo de que, às vezes, os maiores milagres vêm das escolhas mais difíceis. O que você achou da história? Sabia que ela foi inspirada em uma história real? Agora me conte, você gosta de histórias com milagres? Agora, eu gostaria de pedir para se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Assim vocês me ajudam e eu consigo trazer mais histórias emocionantes como essa. Obrigado!